Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa bem debatido no meio evangélico, muitas pessoas falam sobre isso, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na minha camisa. Pronto. É muito debatido no meio evangélico, né? Nós vamos falar aqui, nós estamos vindo falando um pouquinho aqui sobre Gênesis, o livro de Gênesis. E no livro de Gênesis a gente já falou sobre a criação do homem, a gente já falou sobre é, nós falamos sobre a criação de Deus, criando todas as coisas. Nós falamos aqui também sobre a criação do homem. Nós demos uma introdução sobre. Semana passada nós falamos bastante sobre o pecado, né? O que originou o pecado no homem, né? O homem saindo do jardim do Éden. Nós terminamos, né? A aula passada nós terminamos falando sobre a saída do homem do Jardim do Éden. E agora nós vamos falar sobre um assunto que é muito polêmico no meio evangélico, muito polêmico na Bíblia. Algumas coisas, algumas pessoas defendem um lado, outras defendem o outro, e eu vou passar aqui aquilo que eu acredito e aquilo que a Bíblia nos mostra. Nós vamos falar sobre os Nefilins. Nefilins, eles na Bíblia mostram como gigantes. A palavra Nefilins, né, até coloquei aqui a palavra Nefilins no hebraico, significa caídos, né? Em outras traduções significa gigantes. Então nós vamos falar sobre gigantes. Nós já assistimos, eu adoro filme de gigantes, filmes que aparecem homens, como aparece lá aquele dos feijões, né? Que a gente conta a história, até tem aquela historinha lá, né? De que ele derruba os feijões, a árvore cresce, daí ele sobe na árvore, quando ele chega lá no final da árvore lá, tem uma outra cidade, né, são todos gigantes, como tem aquele filme Gulliver, né? Então, são coisas que deixam a nossa imaginação, né? A gente vai ficando assim com a nossa imaginação fértil. Então, nós vamos falar sobre esse assunto. A Bíblia fala que havia gigantes, a Bíblia confirma algumas passagens sobre gigantes e fala sobre Nefilins. Quando o homem, né, nós terminamos a aula passada, quando o homem é expulso do Jardim do Éden, nós falamos aqui que a Bíblia, deixa eu dar uma recapitulada do que nós já falamos, né? A Bíblia fala que quando Adão e Eva saem do Jardim do Éden, a Bíblia só fala que eles tiveram dois filhos, né? Caim e Abel, tá? E aí eu estava explicando para vocês que as mulheres não eram contadas. Então eles tiveram muitas filhas, eles foram multiplicando e tiveram também outros homens, mas a Bíblia destaca apenas Caim e Abel, outros meninos, né, outros homens. E eles foram se casando com as próprias irmãs para poder dar sequência à criação, né? Então, quando a gente fala que eles foram se casando, foram dando em casamento, foram multiplicando. Nós terminamos aqui falando que Adão viveu 930 anos, tá? E a Bíblia chama a nossa atenção num fato aqui muito importante. Então, só para a gente finalizar esse assunto, nós terminamos a aula passada falando que Caim matou Abel, né? Caim, ele era um agricultor. Caim chegou lá diante de Deus e ofereceu, ele fez lá, né? A Bíblia fala que ele fez que da sua colheita ele catou as coisas ruins que tinha lá, ele não se interessou com aquela oferta, né? Ele catou o que ele tinha ali e levou para o Senhor. Já Abel, ele era pastor de ovelhas. Abel separou uma ovelha sem defeito porque ele queria agradar a Deus. E Abel levou e ofereceu a oferta da ovelha, e Caim também ofereceu a oferta do que ele tinha, né, de vegetais e alimentos, né, da agricultura. E Deus rejeitou a oferta de Caim. E ali Deus confronta Caim, fala: olha, Caim, você fez uma oferta relaxada, você fez uma oferta que não me agradou. Então, nós vemos aqui que gerou na vida de Caim uma grande inveja, uma situação ruim. Tanto que Caim, ele vai lá e assassina o seu irmão Abel. Então Deus amaldiçoa Caim e tira Caim daquela parte ali, dizendo assim: olha, Caim, agora você vai habitar em outro lugar. E aí Caim fala assim: ô Senhor, agora onde quer que eu vá,
as pessoas vão me achar, os meus irmãos vão me achar, e eu também agora serei morto. Então Deus dá uma ordem para não matar a Caim, tá? Então a gente vê que eles foram se multiplicando, e nós terminamos a história ali, e eu estou contando novamente essa história para dizer que Caim, ele foi amaldiçoado assim por Deus por ter assassinado, foi o primeiro assassinato, né, no mundo, né, na terra. E ali a gente pode ver que a bênção de Deus acompanhou a vida de Abel, e a maldição ali por aquele ato, por aquele pecado, acompanhou Caim, e Caim teve que se ausentar. Depois a Bíblia fala que um outro filho de Adão, Sete, era o filho da bênção. Então eu estou contando isso porque eu vou entrar num assunto agora muito importante. Você gravou essa parte, né? Então Caim matou Abel, né? Tá aqui, eu fiz o desenho aqui bonitinho. Caim matou Abel, né? Caim foi expulso daquela terra, ficou longe daquela terra, porém Deus protegeu ele para que os irmãos não matassem, né? Então a humanidade foi sendo gerada através do relacionamento de Adão e Eva, e foram gerando filhos, e esses filhos eles foram se casando com as próprias irmãs e tal. E ali depois vem Sete, que é uma geração abençoada, que Deus estava ali abençoando aquela geração de Sete, que também filho de Adão. Então guardaram bem isso? Então nós terminamos aqui. E agora entra uma situação que nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, tá? Então eu coloquei os versículos aqui e nós vamos ler agora todos esses versículos para que você possa entender. Então, primeira coisa que eu quero que você abra a tua Bíblia, nós vamos ler aqui um texto que está em Lucas capítulo 17. Lucas 17, nós vamos falar um pouquinho sobre Noé hoje, tá bom? E sobre o assunto principal, os nefilins. Como eu disse, vou repetir de novo, nefilim significa caídos, significa gigantes, tá? Então, nefilim significa caídos e também significa gigantes. Nós vamos falar sobre gigantes hoje, tá? Então, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 26. Lucas 17, versículo 26. Exatamente assim, tá? Vamos caminhar? Lucas 17, versículo 26 diz assim, ó: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Tá bom? Noé entrou na arca com a sua família, veio o dilúvio e destruiu a todos. Tá? Eu quero que você vá agora em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Facinho, né? Achar Gênesis aí. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 4 em diante, diz assim, ó. Eu vou ler do versículo 1 em diante, tá? Vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim: E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar, lembra que eu estava falando aqui? Os homens começaram a se multiplicar entre Adão e Eva, seus filhos. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, as filhas lhe nasceram. Os filhos de Deus os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas, e todas que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. E havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos. Esses se tornaram homens poderosos, e eram na antiguidade homens de renome.
Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil e continuamente, e arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra. Isso o afligia no seu coração. E o Senhor lhe disse: destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto homem quanto animal, quanto coisas que rastejam, as aves do céu, pois me arrependi de tê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Tá? No versículo 6 aqui, diz assim, ó, versículo 4: E havia gigantes naquela terra, naqueles dias. Também depois disso, quando os filhos de Deus entraram, né? Quer dizer, esse entraram as filhas, significa assim, se deitaram com as filhas dos homens. E eram eles uma geração de filhos. E esses se tornaram homens poderosos, que eram, na antiguidade, homens de renome. Tá? Então a gente para aqui nesse texto para a gente falar um pouquinho, para que você possa entender. Pastor, quem é e como está acontecendo essa situação? O que Deus fala na palavra do Senhor que me chama tanta atenção? Por isso, vamos começar por partes. Primeira coisa, nós estamos falando sobre esta raça chamada os Nefilins. Nefilins, né, no original diz assim, caídos, significa gigantes. Então, quando nós falamos nesse sentido, a Bíblia, no versículo Gênesis, capítulo 6, do 4 em diante, diz assim: e os filhos de Deus, né, que significa, todas as vezes que você vê chamado assim os filhos de Deus na Bíblia, tanto que a gente vai ler aqui em Jó, você vai ver uma passagem falando sobre: e os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor e Satanás veio junto com eles. Então, neste ponto aqui, quando se trata filhos de Deus, no hebraico está dizendo assim: e os anjos de Deus se apresentaram. Em vez de filho, coloca-se anjos. E os anjos se apresentaram a Deus e juntamente Satanás veio em Jó capítulo 1. Né? Nós lemos lá que os filhos de Deus se apresentaram. Ele não está falando de nós, ele não está falando do homem, ele está falando que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus. Então, quando a gente analisa no hebraico, significa anjos, tá? E pode ver que aqui no versículo 6 de Gênesis, nós lemos assim, duas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, fala que os filhos de Deus se deitaram com os filhos dos homens. Algumas pessoas falam assim, não, é porque, olha pastor, eu vou explicar, é porque Sete era agora uma raça abençoada, é um dos filhos de Adão que foi abençoado por Deus. Então, os filhos, né, os descendentes de Caim que pecaram, se deitaram com as filhas de Sete, que eram abençoados. Tá, meu querido? Então, se a gente for analisar por esse lado, a gente vai ver o seguinte, e é importante você participar nessa tarde, você também aí dar a sua opinião. Se a gente analisar por essa parte, a gente vai falar sobre uma coisa que a gente sempre está vendo aí nos noticiários, né? É uma palavrinha que é muito importante, essa palavrinha, né? Que fala sobre genética, né? Você já ouviu falar sobre genética? A pessoa fala assim, ah, mas é porque a genética dele puxou mais o lado do pai, o lado da mãe. Mas aqui nós estamos falando de homens grandes. Não é somente uma mudança. Então, quando a gente acompanha a genética do homem, a gente vê assim, essa criança ela saiu grande porque a mãe é grande, o pai é grande, mas não é acima da média. Nós estamos falando aqui de gigantes. Então, eu estou falando aqui para você que quando a gente eu assisti o filme, né, dei uma assistida assim naquele filme Noé produzido, que esses dias estava aí passando, né, na televisão, e ele mostra alguns animais grandiosos, ele mostra uma criação de Deus diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. E eu falei assim, nossa, mas isso a Bíblia não, né, essa Bíblia não fala sobre esses animais, parece meio esquisito, parece que, queridos, antes do dilúvio, a gente não tem como a gente explicar o que Deus criou ali, o que Deus tinha feito. Então a gente vê, queridos, que Deus ele havia criado
muitas coisas que antes do dilúvio foram exterminadas, né? Deus preparou apenas alguns animais para que Noé pudesse levar na arca e pudesse recomeçar novamente. E o que me chama a atenção é que Deus, ele diz aqui no versículo de Gênesis, que nós lemos capítulo 6, se você ler da tua casa, você vai ver que Deus está falando assim, ó. Deus falando assim: eu me arrependi de ter criado o homem, de ter feito todas as coisas, de ter criado a terra, ter criado o homem. Olha só que frase dura. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Por que é que Deus chegou nessa posição? Nós já falamos nas outras aulas que Deus é onisciente, onipresente, que Deus é poderoso, está em todos os lugares, né? Que Deus tem todo o poder. E por que é que ele ficou tão irado? Por que é que o homem deixou Deus tão irado que ele decidiu exterminar todos os homens? Somente viu e achou graça no coração de um homem, de uma família, que era a família de Noé. Por que que Deus tomou essa decisão? Então, queridos, por causa de uma situação que nós vamos começar a falar agora. Nefilim significa, né, gigantes caídos. Quem são os caídos? Anjos caídos. Então, eu estou falando dos anjos que se incorporaram como homens e eles tiveram relação sexual com as filhas dos homens, com os filhos dos homens, né? Quer dizer, com as filhas. Então, os filhos de Deus, que eram anjos de Deus, eles se incorporaram como homens e tiveram relação sexual com as filhas daquela época, com as mulheres. Veja que o texto em Gênesis fala assim, vamos ler de novo, eu vou frisar bem aqui, porque daqui para frente não pode gerar dúvida. Essa aqui é um assunto muito polêmico mesmo, tá? Eu estudei bastante, eu fiquei aqui pensando, ouvindo outras pessoas, o comentário de outros pastores, né? Alguns teólogos. Então, Gênesis capítulo 6, agora você vai entender, ó. Gênesis capítulo 6 diz assim, ó, versículo 3 em diante. E o Senhor disse, o meu espírito não contenderá sempre como homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus, né, se deitaram com as filhas dos homens. Elas geraram filhos, e esses se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. Então, queridos, nós estamos falando aqui que esses anjos aqui, eles se incorporaram, eles tinham assim, a Bíblia fala que, pastor, mas o senhor agora está falando que, a Bíblia fala que anjo não tem sexo, como isso? Que loucura é essa que o senhor está falando? Exatamente, lá em Mateus, Jesus fala assim que os anjos não se tomarão, não se darão em casamento, mas em nenhum momento o Senhor fala que os anjos eles não podem, né, ter a relação sexual. Então significa que os anjos nesse momento aqui, nessa passagem de Gênesis, eles se relacionaram, tanto que Deus ele abomina, né? Vamos ler Judas capítulo. Deus ele extermina tudo, Deus ele acaba com tudo. Judas, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, tá? Judas é um livro antes de Apocalipse. Ele só tem um capítulo só. Judas, capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim: e os anjos que não guardaram o seu estado original, olha só, e os anjos que não guardaram o seu estado original. Qual era o estado original dos anjos? O estado original dos anjos era aquilo que eles viviam, né? Não da forma corpórea como eles se revelaram aqui. Então os anjos não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, e ele reservou cadeias externas sobre trevas até o julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que na mesma maneira deram-se à fornicação e se guiaram após a carne, né, a carne estranha, foram postas como exemplo sobre a vingança e o fogo do Senhor. Então, queridos, olha só, Deus ele cria com toda a perfeição todas as coisas.
Aí ele coloca o homem no jardim do Éden. Daí Deus coloca uma árvore, que nós já viemos falar, Deus coloca uma árvore no jardim do Éden para quê? Para ensinar o homem, colocar limites no homem, ensinar o homem a ter atitudes, a ter relacionamento com Deus, a fazer as coisas corretas, a fazer as coisas certas. Tanto que Deus deu o quê? Livre-arbítrio ao homem. Deus nunca prendeu o homem. Então, o homem e a mulher escolheram, né, provar daquele fruto e escolheram então viver uma vida agora longe do jardim do Éden. Agora, como o Senhor disse, olha, quando vocês comerem do fruto do conhecimento, vocês serão extintos, vocês morrerão. E o homem, quando ouve aquela serpente, ele não dá crédito, gera uma dúvida, como nós já falamos aqui, gerou uma dúvida dentro do coração do homem, e o homem achou que aquilo era legal, o homem achou que aquilo era bom, comeu, bom, né? A Bíblia fala que era bom aos olhos, eles comeram e Deus vem e dá a sentença, e naquele momento eles são expulsos do paraíso. Então eles começam ali a trabalhar, a lavrar a terra, a cuidar da terra, vão gerando filhos, né? Tanto que depois Caim mata o seu próprio irmão, o primeiro assassinato. Então ali vai gerando uma geração pecaminosa, uma geração que estava ali, né, vivendo debaixo do erro do pai e da mãe, que eles erraram lá. Eles decidiram, né, tomar aquela decisão. E agora, para complicar, os anjos decaídos, os anjos que estavam ali, eles viram que aquelas mulheres, as filhas de Adão e de Eva, elas eram bonitas, e eles vão lá, têm relação, daí os filhos de Deus tiveram relação sexual com os filhos dos homens, tá? Então até eu coloquei aqui que você pode ver que a Bíblia, ela sempre vai falar sobre os filhos de Deus, referindo-se aos anjos. E depois, quando ela fala sobre os filhos dos homens, referindo a nós, aos nossos filhos. Depois, no Novo Testamento, que Jesus nasceu, após Jesus, todos nós somos considerados filhos de Deus. Então é muito importante nós entendermos esta sequência aqui para nós entendermos sobre essa situação. Então, meu querido, você já deve ter visto na mitologia, tanto egípcia como na mitologia grega, eles falando sobre gigantes, falando sobre algumas, principalmente na mitologia egípcia, fala sobre alguns deuses que eram deuses guerreiros, deuses gigantescos que eles tinham lá, que eles adoravam, eles acreditavam. Então a gente assiste filme que fala sobre gigante, a gente vê. Então esses filhos que nasceram aqui, homens poderosos, tanto, querido, que quando a gente fala aqui, vamos falar aqui no mundo, né, no meio que a gente vive aqui. Uma pessoa, que é a pessoa mais alta, né, que está lá no Guinness, ela tem 2,72 metros. 2,72 metros. E essa pessoa, ela anda ainda com dificuldade, a estrutura dela é grande, mas ela tem dificuldade para se locomover. Agora, esses filhos aqui, uma combinação entre anjo e seres humanos, né, anjos e mulheres, esses aqui eram seres acima da média e fortes guerreiros, fortes homens valentes. A Bíblia fala que eles se destacavam no meio da multidão, que os seus nomes eram, né, eles eram considerados filhos dos deuses, né? Tanto que Golias, ele tinha depois lá na frente Golias, a Bíblia menciona que lá na frente tinha gigante, e Golias tinha 3 metros de altura, esses aqui eram maiores. Então, homens maiores, homens poderosos, tanto que Deus, quando viu que os anjos, tanto que nós lemos em Judas, que Deus, quando ele viu que os anjos se incorporaram como homens e tiveram relação sexual com as filhas, né, com as filhas dos homens, e tiveram filhos, Deus, ele condenou aqueles demônios, automaticamente Deus prendeu todos aqueles anjos decaídos que fizeram essa combinação. A Bíblia fala que eles estão encarcerados esperando o juízo. Então, queridos, eles saíram daquela formação deles, a Bíblia fala, né? Nós lemos aqui o versículo que fala que eles saíram da forma original deles para que eles pudessem ter relação sexual com as filhas dos homens, formando o quê? Uma geração de Nefilis. Nefilis, que significa
que significa, né, caídos e gigantes. Olha só. Então, olha que assunto nós entramos hoje, irmãos. Então, olha que é um assunto muito polêmico, porém a Bíblia fala, né? A Bíblia fala também, né, nos livros apócrifos, toda vez que a gente não gosta de estar colocando alguns exemplos dos livros apócrifos. Por quê, pastor? O que é os livros apócrifos? Os livros apócrifos são livros que foram escritos por judeus, pessoas ali também naquela época, né, numa época em que Deus não falava com mais ninguém. Eles foram escritos contando a história do povo judeu, contando algumas tradições. E num dos livros apócrifos, chamado de Enoque, está lá falando sobre os gigantes, os anjos que coabitaram com as mulheres e tiveram filhos gigantes, filhos diferentes, tá? E ali eles mencionam isso, o livro de Enoque. Pastor, mas por que os livros apócrifos não estão na Bíblia? Porque foi considerado que eles não foram inspirados por Deus, foram histórias contadas, narradas por autores, porém não foram inspirados por Deus, como a Bíblia que nós temos aqui. Todos os livros que nós temos aqui foram inspirados e abençoados por Deus para conter aqui na Bíblia. Os apócrifos, eles não foram considerados livros inspirados, mas a gente aprende muita coisa. A gente aprende algumas coisas que a gente não consegue entender o porquê, né? O que aconteceu naquela época, como aconteceu naquela época. Então a gente vê aqui a ira de Deus. Deus falando que iria destruir. Pense bem, irmãos, Deus havia construído, feito todas as coisas, de repente numa situação dessa, Deus ele abomina o homem, fala assim, eu vou destruir. Pastor, mas anjos eles podem ter uma formação corpórea, parecer-se com o homem? Sim, a Bíblia está cheia de sugestões aqui, né? Podemos ver aqui, ó, eu coloquei aqui em Gênesis 18, a Bíblia fala que anjos vieram conversar com Abraão, falando para Abraão que ele seria pai de um filho. Tanto que a esposa de Abraão, Sara, ri, né, dentro da tenda, não acreditando, porque ela já era velha, Abraão também era velho. E note que lá em Gênesis 18, Abraão ele traz comida, os anjos comem, os anjos almoçaram juntamente com Abraão. E depois os anjos falam assim, por que tua mulher lá riu de nós? Então eram seres que eram enviados por Deus, anjos, mensageiros que recebiam, que se apresentavam do homem de forma corpórea, né? Porém, eles estavam ali sendo enviados por Deus. Então eles tinham essa habilidade de se transformar em forma corpórea. Então a gente vê aqui eles falando com Abraão, eles comendo com Abraão, e depois eles falam assim, nós vamos agora retirar Ló, né, que era o sobrinho de Abraão, que estava morando numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Todos nós já ouvimos falar sobre a história de Sodoma e Gomorra. Qual que era a história? Essa aqui eram duas cidades, e essas cidades eles pecavam demais, eles cometiam pecados, homem deitava com outros homens, as mulheres, era um pecado, e Ló estava lá, e os anjos vão lá para resgatar a família de Ló. E quando os anjos chegam lá na casa de Ló, os moradores da cidade vão atrás desses dois anjos, e eles queriam de todas as maneiras que Ló colocassem esses homens para fora, porque eles eram lindos, e os homens da cidade queriam ter relação sexual com os homens, né, com os anjos, em forma corpórea de homem, eles queriam ter relação sexual com eles. Então Deus já estava vendo que o pecado estava tão grande naquela cidade que Deus resolve mandar como a gente pode dizer assim, uma sentença sobre aquela cidade, destruindo aquela cidade, assim como Deus fez com o dilúvio. Por isso que Deus resolveu fazer o dilúvio. Deus destruiu a terra porque eles estavam formando homens gigantes, guerreiros, poderosos, né? Então, é importante a gente frisar, e eu estou frisando bastante esta palavra, porque a Bíblia fala assim, em Gênesis, né, que nós lemos aqui, que os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens. Então, quando eles falam aqui, lembra? Vou frisar de novo, filhos de Deus, no hebraico significa anjos de Deus.
de forma corpórea, tiveram relação sexual com as filhas, com as mulheres, e dessa relação saíram homens poderosos, saíram gigantes, chamados na época de Nefilins, tá? Queridos, lá em Números, tá, agora eu vou entrar um outro assunto também meio polêmico. Lá em Números, capítulo 13, vamos ler lá? Números capítulo 13, eles estão espiando a terra. Moisés manda os espias a espiarem a terra. E eles vêm com o relatório do que eles viram lá na terra. Então, Números capítulo 13, versículo 33 diz assim: E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim éramos também aos seus olhos. Tá vendo? Veja que eles falam novamente aqui de gigantes. Aí vai confundir um pouquinho os seus pensamentos, né? Algumas pessoas defendem, né? Mas eu defendo da seguinte maneira. Esses gigantes agora em Números, por quê? Se Deus falou que ia destruir toda a raça humana, a Bíblia é bem clara nisso, então eu acredito nesta teoria aqui. Porque Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque os anjos se interferiram, os anjos caídos, não são os anjos de Deus, anjos caídos. Lembre bem que Satanás ele enganou a Deus, e juntamente com Lúcifer, a terça parte de anjos foi tirada do céu. Então esses anjos, que hoje nós chamamos de demônios, eles se incorporaram de forma corpórea e tiveram relação com as mulheres, e dessas mulheres saíram essa raça chamada de Nefilins. Nefilim significa, né, caídos, e também significa gigantes, tá? Então, nós entendemos aqui que Deus, quando viu tudo isso, gigantes, misturado, primeira coisa que Deus fez, pegou esses demônios que usurparam, que se relacionaram com as mulheres e prendeu eles, como nós lemos em Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Deus colocou eles presos em cadeias, esperando e aguardando o juízo final. Tá? O juízo de Deus. Então, esses demônios esses anjos caídos, que nós chamamos de demônios, estão aprisionados. Eles não têm mais autoridade de fazer a maneira que eles fizeram para se relacionar com as mulheres. Tá? E aí eu acredito que o dilúvio veio e somente a família de Noé foi salva. Então, algumas criações de Deus, alguns animais, como a gente às vezes assistiu naquele filme de Noé, que estava passando na televisão aí, e esses gigantes aqui da época de Noé também, todos eles morreram no dilúvio, tá? Então, eu acredito nessa tese. Agora, nós lemos aqui em Números, que é bem depois de Noé, muito mais lá na frente, eles falando sobre gigantes. Só que esses gigantes aqui eram homens grandes, como eu disse para vocês. O homem que está no Guinness Book, né? Ele tem 2,72 metros e Golias tem 3 metros de altura. Então esses homens aqui, eles eram filhos de descendentes de Anak. É uma geração de pessoas, de homens, agora homens grandes, porém não eram gigantes. Tá? Eram grandes, alta estatura, então não tem nada a ver com os gigantes aqui antes do dilúvio, tá? Então eu acredito nisso. Agora eu vi aqui alguns comentários, alguns pastores que defendem que esses gigantes aqui de Gênesis, né, antes de Noé, sobreviveram ao dilúvio e conseguiram vir e conseguiram ainda. Então, queridos, eu vejo que o que? Deus, então, o versículo de Judas aqui não faz sentido. Deus então não aprisionou os anjos lá. Significa que continuou e a raça continuou. Então Deus é mentiroso, né? Então eu não posso acreditar dessa maneira. Então eu quero que você acredite assim. Eu quero não, né? Não posso. Você é livre para você ter o seu qualquer tipo de pensamento seu.
mas eu quero dizer para você que eu estou seguindo aquilo que os versículos me ensinam, o que a Bíblia fala ao meu coração. Então, se Deus falou que destruiu tudo no dilúvio, né, somente a família de Noé sobreviveu, então eu vou acreditar nessa tese. Houve o envolvimento de anjos caídos com as filhas dos homens? Houve, né? Existiu os nefilins, anjos caídos, os gigantes, aconteceu, mas quando veio o dilúvio acabou com toda a raça humana, acabou com todos os gigantes, acabou com toda aquela situação, porque Deus queria refazer uma nova história. Tá? Então o Senhor prendeu os anjos que tiveram aquela atitude, que saíram do seu plano, que saíram daquilo que eles eram para fazer, né? E Deus aprisiona, e agora Deus ele começa, né, a refazer o homem novamente, né? Então Deus recomeça de novo com a família de Noé a refazer a raça humana, tá? Então, queridos, só para a gente basear aqui, né? Olha lá em Jó, vamos ler Jó, só para a gente reforçar essa parte aqui. Jó, capítulo 1, versículo 6. Ora, houve um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles, tá bom? Só para a gente reforçar, eu quis fazer a questão de ler o texto, para a gente reforçar aqui, que quando se fala dos filhos de Deus no Velho Testamento, se refere aos anjos, tá? E quando a gente fala os filhos do homem, se refere a mim e se refere a você. Após Jesus, já no Novo Testamento, através de Jesus, todos nós somos feitos filhos de Deus. Compreendeu essa parte? É uma parte muito complicada de se entender. Tá bom? 1 Pedro 2,8. Vamos ver? 1 Pedro 2,8. 2,8 não, 2,18. Diz assim: porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos seus injustos, para que nos levássemos até Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificando pelo Espírito, pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo, olha só aqui, 1 Pedro falando, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparavam a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pelas águas. Significa o quê? Que Deus, né, guardou aqueles anjos no cárcere eterno até o dia do julgamento, e somente 8 almas foram salvas no dilúvio, tá? Então, queridos, nós aqui tentamos trazer para você um assunto que ele é muito complicado de ser compreendido, porque gera muita coisa na nossa cabeça que a gente não está preparado, principalmente para as pessoas assim que nunca tiveram contato com a Bíblia, talvez você nunca ouviu falar sobre essa situação, mas também gera em nós aqui como que eu posso dizer aqui? Gera em nós uma compreensão das coisas, né? É importante a gente compreender as coisas, da maneira como Deus age, da maneira como Deus trabalhou, por que é que Deus quis o dilúvio, entendeu? Agora você entendeu por que é que Deus ele teve que exterminar toda aquela raça maligna, né, que foi criado de uma mistura de homens e anjos, e a gente vê que o coração do homem, tirando tudo isso, a gente vê que o coração do homem foi um coração pecaminoso, um coração que eles, em nenhum momento, eles honravam a Deus. A Bíblia fala que em Lucas, o primeiro texto que nós lemos em Lucas, que fala assim que dos dias de Noé, antes do dilúvio, eles estavam bebendo, eles se davam em casamento, eles estavam aproveitando toda aquela situação, e eles não se
imaginavam, né? Eles pensavam assim, olha, nós somos criados por Deus, fomos criados pelo Senhor, somos criaturas de Deus. Então, queridos, a reflexão para nós nessa tarde, eu gostaria muito que a gente pudesse refletir um pouquinho, que às vezes a gente está tão no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente está tão assim preocupado com a vontade da carne, porque a vontade da carne nada mais é do que as coisas aqui da terra, as coisas terrenas, né? Então, quando a gente fala da vontade da carne, a gente está falando da nossa necessidade carnal. E a nossa carne, ela quer as coisas da terra, ela quer as coisas daqui. Então, a nossa carne, o que ela quer? Ela quer as coisas assim que agrada a nossa carne, né? Então, ela quer se envolver com o pecado, ela adora o pecado, ela, né? Nós somos propensos a viver no pecado. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa que, para todos nós, né? É uma luta constante que nós temos na nossa vida. Né? Pode ter certeza que você não está nessa sozinho. Todos nós lutamos com a nossa vontade, queremos, né? Então, a todo tempo e todo momento, a gente tem que estar se policiando. É por isso que a gente tem a Santa Ceia na igreja, para que aquele momento, uma vez por mês, a gente possa, Senhor, o Senhor morreu por mim na cruz, a gente possa fazer uma avaliação o que nós estamos fazendo de coisas certas, de coisas erradas, as coisas erradas a gente possa pedir perdão, a gente reconhecer o sacrifício de Jesus. A Santa Ceia nada mais é do que um reconhecimento. E a gente vê que as pessoas nem no culto de Santa Ceia já se interessam mais em participar. A gente vê que há um esfriamento hoje no mundo, né, na vida das pessoas. E agora com pandemia, a gente vivendo esse momento de pandemia, da gente estar isolado, a gente estar distante da casa do Senhor, a gente vai perdendo a referência. Né? Por isso que a gente está fazendo os estudos aqui, para a gente poder, vocês poderem ter uma referência, vocês poderem conhecer a palavra, vocês poderem conhecer um pouquinho a Deus. Porque o mundo a gente está conhecendo em todo momento. Né? O mundo a gente está tendo contato todo momento, as coisas do mundo, as coisas dessa terra. Né? O ser humano ele é um ser humano desde a partir do momento que o homem comeu do fruto da árvore da vida, entrou no coração dele, o diabo criou naquele momento a dúvida. Então, em todos os momentos nós temos que lutar com a dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu vou para o céu? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Quantas perguntas estão na nossa cabeça? Eu creio que quantas perguntas estão na tua cabeça? Às vezes você está aí falando assim, tipo assim, eu não, né, as perguntas assim, tipo assim, eu sou fraco, eu sou uma pessoa que não tenho condições, não posso, né, eu sou uma pessoa que eu não conheço muito a Bíblia. A gente começa a se transformar como pessoas pequenas. A Bíblia fala que esses gigantes de números aqui, até Golias, eram homens, já não eram homens aqui, né? Formados entre o cruzamento entre anjos e as mulheres. Já eram homens fortes, guerreiros, valentes, e a Bíblia fala que Golias, ele tinha 3 metros de altura. E esse gigante, ele ficou 40 dias afrontando o exército do Deus vivo, falando, tem homem aí. Olha, era o exército de Deus vivo, o exército de Israel. E o povo de Israel, ele tinha notado, ele viu a mão de Deus trabalhando lá no Egito, ele viu a mão de Deus trabalhando no deserto, ele viu a mão de Deus cuidando da vida deles, de uma tal maneira, queridos, que não era para haver dúvida no coração deles de quem era Deus. Tanto que esse gigante afrontou, né, o gigante Golias afrontou 40 dias, afrontando todo dia, ele vinha ali e afrontava, todo dia ele vinha ali e ele falava mal. E até que um homem chamado Davi, um jovem ainda chamado Davi, ele conseguiu compreender, né? Primeiro ele chegou e falou assim, bom, esse gigante ele tem uma única, um lugar que se pode ser alcançado, né? Ele tinha uma testa grande e não estava protegido. Então Davi falou assim, ali eu acerto uma pedrada. Davi viu uma oportunidade. Segunda coisa, havia ali também uma bênção para aquele que matasse, casaria com a filha do rei. Davi queria receber, né? Queria ter uma vida melhor. E outra coisa também,
quando se alguém, aquele que matasse o gigante Golias receberia também isenção de imposto. Davi não ia pagar mais imposto, nem a sua casa, nem Davi, nem a sua família, nem os seus descendentes. Davi viu uma grande oportunidade, mas uma coisa que fez a grande diferença na vida de Davi, e que Davi que notou que aquele gigante era um incircunciso. Circunciso significa não tem a marca de Deus na vida dele, não tinha a bênção do Senhor, era um pecador. Então Davi viu que ele tinha a bênção de Deus. E uma das coisas que nos dias de hoje a gente precisa notar é que a gente tem a bênção de Deus na nossa vida, que a gente tem a graça do Senhor na nossa vida, que a gente não tem que ficar muitas vezes preocupado com o tamanho do gigante, olhar para o gigante, e a gente está olhando para o gigante, e a gente está valorizando o gigante, porque isso não vai dar certo, eu sou menor, eu não tenho a bênção de Deus, olha, eu vou perder, eu sou um perdedor, eu sou um derrotado. Pessoas vivenciando essa situação, pessoas cada vez se desmerecendo, cada vez tirando a bênção de Deus, colocando a bênção de Deus em último lugar, valorizando o tamanho do gigante, valorizando o tamanho do problema. Talvez você esteja diante de um problema gigantesco na tua vida, talvez você esteja diante de um problema que você não tem solução diante dos seus olhos, mas eu quero dizer, meu querido, eu e você temos a presença do Senhor na nossa vida, e mais ainda, nós temos a marca de Cristo na nossa vida, aquele que venceu o gigante, aquele que venceu as lutas, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a cruz. E hoje nós temos a bênção de Deus através de Jesus. Então eu quero dizer para você, nesta tarde, finalizando esta aula aqui, quero declarar sobre a tua vida que Deus está no controle de todas as coisas, sempre esteve no controle de todas as coisas, sempre esteve. O diabo, meu querido, a gente pode ver também a estratégia do diabo, sabe por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus fala uma coisa assim, olha, fala para a serpente, você vai rastejar, e daquela que você enganou, vai nascer o Salvador que vai pisar na tua cabeça. Significa assim, de dentro da mulher vai nascer aquele que vai declarar a derrota na vida, né? A derrota no diabo, né? A derrota na serpente, né? A serpente simbolizando o diabo. E aí você notou, queridos, que os anjos, então, naquele momento, os anjos decaídos quiseram deturpar a imagem do Senhor, quiseram ter relação para estragar, porque eles sabiam que da mulher nasceria um filho que salvaria a humanidade, que viria para transformar, para mudar nossa história, para mudar nossa vida, para mudar nossa casa. Então, meu querido, eu quero declarar nesta tarde sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Não permita que a bênção de Deus se perca na tua casa, se perca na tua vida, se perca na tua família. Eu quero declarar sobre você, por mais que o diabo trabalhe contrário, por mais que o diabo tente tirar a bênção da tua mão, da tua vida, da tua casa, eu declaro sobre a tua vida as bênçãos do Senhor, viu? Tenha uma ótima tarde. Eu quero dizer a você que está aí conosco, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê fortalecimento. E o próximo culto nosso será no domingo, né? No domingo às 19 horas, e o nosso próximo estudo será terça-feira, se Deus quiser, 3h15 da tarde. Deus te abençoe, um ótimo final de semana a você, a sua casa, a sua família. Deus esteja contigo no nome de Jesus. Amém? Uma ótima tarde para vocês.